O fake news nada mais é do que notícias falsas. O termo ganhou muita popularidade de um tempo para cá, dadas suas consequências, como, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, que quem ganhou foi o Trump. O que tem gerado muita preocupação para o público, principalmente nas redes sociais, são as eleições no Brasil. A preocupação é se, de fato, as fake news vão interferir no resultado final. Fake news são notícias falaciosas, são notícias inventadas. Elas têm repercutido principalmente nas bases das redes sociais e muitas vezes elas são oportunistas, né? Elas aproveitam aí de ganchos de temas polêmicos da sociedade e vão se colocando como verdadeiras. E as pessoas muitas vezes, por não quererem consultar devidamente as fontes, acabam acreditando e divulgando essas informações. Eu acho que o ponto principal que as fake news promovem é mesmo que separa cada vez mais as pessoas em grupos, sabe? As pessoas não conseguem mais discutir, então elas pegam aquela informação, toma aquilo como verdade, gera sua opinião, a partir da opinião gera aquela coisa, uma outra opinião e vai vindo. Então ninguém pega aquilo como vai analisar, né? Ver se aquilo de fato é verdade, fica todo mundo falando várias coisas e gerando opiniões que não levam a lugar nenhum e principalmente leva mais discussões, de ver amigos que deixam de se falar, famílias que brigam por conta de assuntos que realmente nem são verídicos de fato. Bom, eu sempre tento me informar bastante das coisas, eu sempre tento estar dentro das atualidades, assim. E quando eu vejo alguma notícia que eu acho que não é muito verídica, eu sempre tento discutir, né, com as pessoas que eu conheço, com a minha namorada, com meus amigos, e em fóruns, em tópicos, para ver se aquilo realmente está acontecendo, porque está acontecendo muito, né, hoje em dia, esse lance de fake news, e não dá para se acreditar em qualquer coisa, tipo, eu não acredito mais em notícia se não tiver uma fonte, eu não acredito na fonte se não tiver uma pesquisa por trás, entende? Então é relativo. Bom, o assunto de hoje é fake news. Nós estamos aqui com os professores da Fapcom, Fernando Yarossi e o Wagner Belmonte, para falar sobre um dos assuntos mais discutidos hoje, que é as notícias falsas da internet e nos grupos de família, no WhatsApp, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria saber, para começar essa conversa, o que é o fake news? Eu acredito que, por se tratar de notícias falsas, mentirosas, né, picuinhas, boatos, acho que isso existe desde que o mundo é mundo e o homem é o homem, né? Já que faz parte da curiosidade, né, do ser humano. Então, o que a gente tem hoje é um potencial de proliferação, de divulgação dessas notícias falsas, principalmente através de redes sociais ou aplicativos, né, graças ao acesso super facilitado à internet. A informação falsa contradiz a lógica do jornalismo, que é buscar o senso de apuração e de correção numa informação que seja capaz de ter impacto na vida das pessoas e ajudar as pessoas a transformar determinada realidade. O fake news representa uma contradição semântica, inclusive, em relação a tudo aquilo que se preconiza no jornalismo. Nessa questão de fake news, eu acredito que a gente entra muito no âmbito da filosofia também, porque a filosofia luta pela questão da verdade, né? Sempre foi uma questão muito discutida durante a história da filosofia. Mas surgiu um termo que é a pós-verdade. Vocês acham que tem uma relação direta com fake news, a pós-verdade? Bom, tudo que passa a ser validado, né, porque depois de uma avalanche, né, de uma repercussão e pode moldar comportamentos, né, impactar a tomada de decisões, é perigoso, né? Então, independentemente do tempo, né, então acho que são discussões que a gente tem que trazer à tona, justamente por lembrar que notícias falsas, apesar do contexto da contradição, né, do fake news, se aproveitar do sensacionalismo, né, se aproveitar da própria estrutura da narrativa jornalística, né, para passar a credibilidade que aquilo
é uma verdade, né? A gente tem que lembrar que essa proliferação faz reforçar essa sensação de verdade, né? Porque todo mundo fala, porque na minha timeline aparece, porque a minha rede de amigos comenta, né? Compartilha, então isso reforça, né, essa discussão. É relevante cada vez mais a gente refletir sobre isso, né? Peraí, porque tá todo mundo vendo, falando, comentando, compartilhando, isso se torna uma verdade, né? Como é que eu mudo esse comportamento que não deve, né, ser de manada? Então acho que isso é um ponto crucial. O ensino de filosofia contribui muito na formação do jornalista. Os jornalistas deveriam ler mais obras de filósofos, mais obras de sociólogos e menos a pressão do factual, menos a pressão do cotidiano, que faz com que nós três fiquemos conhecidos como caras que são superficiais, que são capazes de improvisar, capazes de falar um pouco sobre cada tema em um dia e por aí vai. A filosofia traz uma grande contribuição para o jornalismo, no entanto, e aí fazendo uma ressalva, a busca pela verdade, ela é altamente subjetiva, porque as pessoas são subjetivas. E porque você traz valores da sua formação, do seu contato com a família, com seus pais, do seu contato com os colegas da escola, você tem uma visão de mundo delimitada e delineada a partir dos valores que você carrega com você. Eu não acredito que o jornalista seja capaz de chegar, pendurar roupa num cabide e falar assim, agora eu vou me vestir de jornalista, agora meus valores estão todos suspensos em nome da parcialidade e da isenção. Isso é absolutamente absurdo, isso é irreal e seria muito mais lógico o mundo se a gente trabalhasse pelo prisma da intersubjetividade. Ou seja, é nessas relações em que a subjetividade está amparada por esses elementos que a gente vai tentar construir um relato que seja muito próximo da verdade. Só para dar um exemplo de como isso que você falou, Matheus, é legal do ponto de vista do jornalismo, a primeira cobertura de guerra de que se tem notícia é uma cobertura de guerra do século V a.C., mais precisamente da Guerra do Peloponeso. O Tucídides, que foi, entre aspas, o cara que cobriu a guerra, no século V a.C. ele virou e falou o seguinte: eu não vou me guiar pelas primeiras impressões que eu recebi e nem por aquilo que me contaram. Chequei ao máximo possível e procurei fontes confiáveis. Para a gente evitar fake news, a gente precisa voltar a estudar Tucídides e a Guerra do Peloponeso. Bom, acho que pensar a relação da filosofia com a mentira, né, nos leva a pensar uma grande relação da filosofia que é com a verdade, né? E a filosofia, ela há séculos busca uma resposta para o que é verdade, para se a verdade existe, né? E até hoje ela ainda não chegou a uma resposta, digamos que, coerente, né? Acho que existem muitas respostas para o que é verdade no decorrer da história da filosofia. Uma delas é que a verdade é uma correspondência com a realidade, né? E acho que, na verdade, uma das grandes questões que nos pega um pouco quando nós falamos de fake news, né? E acho que eu vejo que um pouco o grande problema de dispensar o fake news é entender que uma notícia, ela tem a pretensão de verdade, né? Porque a partir de uma ideia de que a notícia, ela necessariamente ela dialoga com a realidade, né? Acho que a única atitude que nós podemos ter diante das notícias é de desconfiança, né? Quer seja ela tida como fake ou não. A partir do momento em que eu desconfio de tudo, né, eu busco outras respostas, eu busco olhar a realidade, até porque a realidade ela depende muito do ponto de vista do qual se olha, né? E acho que a grande questão é não substituir o nosso ponto de vista, a nossa crítica, o nosso pensamento, pelo ponto de vista, pela crítica que muitas vezes é feita por uma notícia, quer seja ela fake ou não, né? Porque mesmo a notícia que não é considerada fake, ela traz aí um certo ponto de vista, ela traz uma certa reflexão que não necessariamente precisa ser a minha,
né, que não necessariamente precisa ser a minha. Então eu acho que pensar, né, nas fake news, acho que nos faz também pensar nas notícias de maneira geral, né, de modo geral, assim, de que é preciso desconfiar de tudo aquilo que parece ser verdadeiro, ser evidente, ser claro, né, e a partir do momento em que a gente desconfia de tudo, né, e a gente desconfia da notícia em si, e isso já de certa forma nos previne contra o fake news, contra as fake news, né, e ao mesmo tempo nos leva a uma visão crítica, um pensamento. Acho que o grande lance disso tudo é que isso traz pra gente uma responsabilidade que diz: é preciso pensar, é preciso pensar, é preciso refletir, é preciso ser humano e não simplesmente aceitar tudo que vem a partir de todas as mídias e aceitar como se fosse verdade, né? Às vezes a gente encara as notícias como se fossem dogmas e acho que isso é um perigo, né? Eu trouxe uma pesquisa americana que saiu esse ano, que analisou cerca de 126 mil notícias que circularam no Twitter entre 2006 e 2017. Segundo a pesquisa, foram tweetadas por cerca de 3 milhões de pessoas e retweetadas de mais de 4,5 milhões de vezes. A maioria dos tweets e retweets mostrou que a chance de uma notícia falsa ser repassada é 70% maior que as notícias verdadeiras. Isso acho que é evidente pelo fato da eleição dos Estados Unidos, que foi influenciada, o Trump ganhou, que houve uma polarização muito grande. E isso vem se repetindo no Brasil. Vocês acham que as notícias falsas, fake news, podem fazer com que as eleições sejam prejudicadas? Sim. Em 2014, a campanha do Aécio tinha 600, quase 700 robôs trabalhando para eles, aliás, da Rússia. E a campanha da Dilma tinha mais de 500. Então, o Twitter, que é uma rede... vamos comparar, o Facebook é o Extra. O Twitter é o Pão de Açúcar. E o LinkedIn é o Saint-Marché. Então, a gente está falando assim, fazendo uma analogia nesse sentido. O poder de influência no Twitter, ele não pode ser desprezado, porque ele fala prioritariamente para caras que são mais formadores de opinião do que para pessoas que estão para se divertir, para assistir um vídeo, etc. e tal. Embora tudo isso se contemple na névoa do Twitter. Eu, particularmente, acho o Twitter uma rede social fantástica, com uma infinidade de opções, de informações. Para cobertura de jornalismo internacional, por exemplo, você acompanha informações de um terremoto na China muito antes do que qualquer outro lugar pela Reuters da Indonésia, e eles têm um trabalho muito bem articulado nesse sentido. Então o problema seria avaliar qual é o dano e se esse dano é ou não estratosférico, que se faz quando você tem robôs tagueando, induzindo, pautando pessoas para uma determinada visão. Concordo com o Wagner que essa questão da robotização, né, no campo da política, né, não importa o partido. Hoje a gente tem marqueteiros, empresas de marketing digital que vendem isso, né, para justamente ajudar numa campanha política, né? Então, com certeza, imaginar que aquilo que a gente vê ou que aparece de algum jeito, né, nas nossas interações não é humano, né, é plantado por um humano, sim, né? Mas assim, é o uso da tecnologia, né, para bens escusos, né? É uma coisa muito maluca, mas que está aí, né? Então, a gente lembrar que não só num cenário de eleições norte-americanas, mas aqui no Brasil ou qualquer outro país, né, que tem uma liberdade de expressão e acesso à internet aí corriqueiro, a gente está suscetível, sim, a imaginar que existe essa manipulação, né? Ou essa busca por narrativas, estruturas, né? E aí pode ser, né, em 140 caracteres, textinho, né, em vídeo, em áudio, né, para induzir a tomada de decisão de pessoas, ou então evidenciar personalidades, entre aspas, aí, de posturas duvidosas, né, para bem da humanidade, né? Então, alguém que defende, né,
que a diferença entre salários é ok, né? Ou que repete comportamentos que a gente lembra lá do livro de história, né? Na época, né? No colonialismo. Né? Para encerrar, qual seria a melhor forma de combater o fake news? Bom, de um jeito bem professor, né? Com a educação, né? Então a gente ensinar ou pelo menos discutir, como essa roda de conversa aqui, né? Que nem tudo que está disponível na internet, nos grupos, né, nos tópicos, chats, grupos de discussões, de aplicativos, é real, é importante e, assim, tomar cuidado de sempre desconfiar, né, de buscar a fonte, de buscar se existem essas construções em outros espaços que não seja do universo digital, né, é ter a preocupação de não se conformar, né, e acho que discutir isso, seja por meio da escola, né, de uma faculdade, incentivar a pesquisa sobre isso, né, enfim, e ganhar também essa discussão fora do ambiente também educacional, acadêmico, né, então acho que isso é importante para a gente pelo menos plantar essa semente, ó, cuidado, né, existem, no passado a gente falava de jornais sensacionalistas, né, mas hoje a gente tem, né, robôs que fazem esse sensacionalismo aí para impactar a tomada de decisões, e não só política, mas enfim, da vida de qualquer um, né? Fazer jornalismo requer tempo e requer qualidade de apuração. Fazer bom jornalismo requer mais tempo e mais qualidade de apuração. E fazer um ótimo jornalismo requer mais ainda. Então, como a professora Fernanda falou, primeiro, checar as fontes, tentar buscar as fontes primárias, entrar no site que publicou essa notícia em primeiro plano, checar a diagramação deles, checar se não tem nada de estranho e procurar os hiperlinks, tentar chegar na raiz. Uma pesquisa mostra que 70% das pessoas têm depressão na pré-escola. Que pesquisa é essa? Onde foi feita? Por quem foi feita? E vai buscar na fonte primária. O fake news, ele traz uma coisa positiva para o jornalismo, que é a necessidade de que a gente cheque e recheque e tenha certeza do que a gente está plantando, elevada à enésima potência. Se antes a gente tinha que checar, agora a gente tem que checar muito mais para que a gente não caia, não incorra no risco de distribuir informação falsa. Bom, o fake news ele é um assunto que tem permeado muito a sociedade e a igreja, por sua vez, não ficou de fora dessa discussão. É importante lembrar que o Papa Francisco é a voz da igreja e ele tem falado muito sobre fake news, inclusive na última exortação apostólica dele, ele vem tratando também, junto com os demais assuntos, sobre a fake news. E a posição do Papa é sempre aquela posição de que nós temos que ter a consciência de pensar antes de sair compartilhando qualquer tipo de informação. Porque nós temos sempre que nos dar conta de que qualquer informação mentirosa ou qualquer informação com que traga algum assunto a mais, ou seja, traga uma opinião de fora, que não seja uma opinião verdadeira, tudo isso diminui outros, diminui a situação de outras pessoas, prejudica a sociedade, prejudica a informação, a comunicação como um todo. Então o Papa Francisco ele vem nos trazer essa reflexão. Nós temos que filtrar as informações, pensar, refletir, pesquisar e, sobretudo, não compartilhar algo que de fato diminua o outro e que faça com que o outro seja desprezado ou que leve preconceitos cada vez mais adiante. É disso que ele tem falado e ele tem pedido isso muito para os jovens, principalmente no contexto de rede social, porque é onde mais as fake news têm se espalhado. O próprio Papa ele é vítima direto de fake news. Sempre tem alguma corrente no WhatsApp falando o Papa está doente, o Papa vai morrer, alguma coisa do tipo. E por isso ele pede que nós, católicos, cristãos, sejamos sempre atentos para não ficar compartilhando informações que venham prejudicar outras pessoas. Motivados pela mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Comunicação Social, a verdade vos libertará, fake news e jornalismo de paz, nós, enquanto público e comunicadores, temos que passar a apurar os fatos para entender se de fato são notícias reais ou fake news. Nos vemos no próximo programa e até lá!